Não conheço o nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vem me abater. Eu não conheço o nome que está pronto a me ouvir. Em qualquer situação pode me acudir. Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus. É o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo. Acalma o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel enche minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel enche minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Eu não conheço outro nome que faz o mundo falar, faz paralítico andar com a muleta no ar. Eu não conheço outro nome que faz o surdo ouvir, faz cego ver o demônio tremer e fugir. Eu não conheço outro nome que tenha amor maior ao ponto de dar sua vida numa cruz por nós. Não é o nome de Buda, Confúcio, Maomé, Tadeu. É o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo. Acalma o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel enche minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel enche minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Aquela grande cidade, mãe da prostituição, cheia de iniquidade e de toda abominação, e com o sangue dos santos vivia ela embriagada. O seu poder terminou, por Deus foi ela arrasada. O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu. A grande cidade, onde as nações bebiam vinho da iniquidade. A voz do céu dizia, sai dela como eu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia.
grande multidão se ouviu dos altos céus, jubilosos dando glórias e aleluias ao grande Deus, que com justiça vingou o sangue dos servos seus, daquela que quis subir, mas para o inferno desceu. O anjo do céu na nada caiu, caiu, caiu. As nações bebiam, bebiam vinho da iniquidade. Outra voz do céu dizia: sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Bom dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Jesus falou lá em João, capítulo 14, versículo número 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que nós podemos chegar até Deus, é somente por meio de Jesus Cristo. Não há outro nome que o homem pode chegar até Deus, somente por meio de Jesus Cristo. É por isso que o Senhor diz, lá em João capítulo 8, versículo 32, Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só quem pode libertar o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é somente Jesus Cristo. E podemos ver que a ira de Deus, ela se aproxima sobre esta geração, porque essa geração não quer mais buscar Jesus Cristo como seu Senhor e nem como seu Salvador. É por isso, irmãos, que esta geração ela está indo rumo à condenação eterna, porque ela não quer se voltar para Jesus, porque ela não quer se voltar para o Senhor. Mas como o Senhor diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas hoje preferem viver na mentira, hoje as pessoas preferem viver no engano, do que vir para a verdade que é Cristo Jesus. Como ele diz também no versículo 36, ele diz: se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Só quem tem poder de libertar o homem é Jesus Cristo. Não há outro nome que pode libertar o homem, somente o nome de Jesus Cristo. Esse tem o poder de transformar a vida do ser humano. Mas hoje as pessoas preferem viver no engano, viver na mentira, do que vir para Cristo Jesus. Porque nós sabemos que o próprio Senhor, Ele faz o convite para que todos nós venham até Ele, aceitar Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Mas hoje as pessoas têm rejeitado Jesus Cristo, como o Senhor também diz lá em João capítulo 8, no mesmo capítulo, e no versículo 47, que Ele diz: aquele que é de Deus escuta a palavra de Deus. Você que está me ouvindo na sua casa nessa manhã, você diz que é de Deus. Você tem parado quantas vezes para ouvir a palavra de Deus? Você tem parado quantas vezes para orar a Deus? E você diz que é de Deus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 8, que o Senhor diz assim: esse povo me honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo hoje atual, do mundo de hoje, ele está, irmãos, reconhecendo a Deus com os lábios, confessando a Deus com os lábios, mas o seu coração continua na cachaça, o seu coração continua na prostituição, o seu coração continua no roubo, o seu coração continua no homossexualismo, mas não quer se voltar para Deus, mas não quer se voltar para o Criador, e diz que tem fé em Cristo Jesus,
mas é uma fé morta. Porque aquele que tem fé em Cristo Jesus, ele trabalha para se desviar do mal. Porque Jesus, como eu falei lá em João 8:32, Jesus é quem liberta. Hoje as pessoas estão sendo apenas religiosos, achando que a sua religiosidade vai lhe salvar, achando porque ser religioso vai salvar a sua vida. Não. Hoje as religiões estão levando milhões de pessoas ao inferno. Não venha achar porque serviu a religião você está salvo, não. Para que nós podemos ser salvos, nós temos que seguir Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador das nossas vidas. Mas nesta manhã eu lhe pergunto: você tem seguido Jesus ou tem seguido uma religião? Porque quando Jesus estava no seu ministério terreno, os próprios religiosos crucificaram Jesus. Não queria ouvir a palavra que Jesus falava sobre o Pai, sobre o céu. Hoje não é diferente. Hoje os próprios religiosos crucificam Jesus, perseguem Jesus. Hoje esse povo não quer mais parar para nem ouvir a palavra de Deus. Não tem buscado Jesus Cristo, não tem buscado o Senhor, não tem se prostrado diante do Pai. É por isso que hoje a sua vida é do jeito que é. É por isso que hoje o povo vive debaixo de maldição, porque não quer se sujeitar ao verdadeiro Deus, porque não quer se humilhar diante do verdadeiro Deus. Mas o Senhor diz em João 8:47, aquele que é de Deus para escutar a palavra de Deus. E você que me ouve da sua casa, se você diz que é de Deus, pare para ouvir a palavra. Como o Senhor diz lá em João 5:39, examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. Você tem examinado as Escrituras? Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem lido a Bíblia? Hoje você leu as Escrituras quantas vezes? Porque o Senhor, Ele requer que nós examine as Escrituras, examine a sua palavra, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos se passar a perna, mas para que nós se prepare, para que nós se volte para o Criador, para que nós venhamos largar a prática do erro, a prática do pecado. Mas hoje o povo prefere ir para o inferno do que vir para Jesus, do que renunciar à prática do pecado. Esse mundo é um escorregadio para o inferno. Hoje muitas pessoas estão se escorregando para o inferno, porque estão rejeitando Jesus. Como o Senhor falou lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 13 e 14. O Senhor fala de dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. A porta larga representa a caminhada aí no mundo. E hoje milhões de pessoas preferem entrar na porta larga, a porta que leva o homem ao inferno, à condenação eterna. Mas a porta estreita representa a caminhada com Cristo Jesus. Mas para que você entre nessa porta, que é Jesus, você tem que renunciar à prática do erro. Você não pode entrar nessa porta estreita com a bagagem do mundo, com o pecado, debaixo da idolatria, debaixo da feitiçaria, debaixo da macumba. Não, você tem que largar para servir Jesus Cristo. E hoje pessoas preferem viver debaixo de tudo isso do que vir para Cristo Jesus, do que entrar na porta estreita. Preferem entrar, ou seja, andar no caminho largo, no caminho que leva a sua própria vida à condenação do fogo do inferno. Mas hoje as pessoas estão brincando com a palavra de Cristo. Hoje as pessoas não querem mais dar crédito às Escrituras. Vai queimar no fogo do inferno aquele que adora Aparecida, aquele que adora Maria. Todos esses que adoram estes ídolos vão queimar no fogo do inferno se não se arrepender. Mas hoje as pessoas não querem mais ouvir o Evangelho. As pessoas não querem mais ouvir o Evangelho que transforma a vida, que salva a vida. Mas Jesus falou para aquela multidão em Marcos capítulo 8, versículo 34,
Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje as pessoas preferem viver na cachaça do que negar os vícios e vir para Jesus. Pessoas preferem viver na mentira. Pessoas preferem viver aí de um lado para o outro, no curso desse mundo, do que vir para Jesus Cristo. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, Ele está voltando para levar com Ele aqueles que preferem renunciar à prática desse mundo para servir Jesus. Mas hoje não, hoje são poucas pessoas que negam a sua própria vontade para servir o Criador. Mas nós sabemos que se preparem, porque a ira de Deus se aproxima sobre esta geração. Como foi ali nos dias de Noé, não será, irmão, diferente nesta geração. Gostaria de trazer um versículo que se encontra lá em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, como ele diz no versículo de número 3. Apóstolo Paulo escrevendo essa carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que ele diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Podemos ver, irmãos, apóstolo Paulo escrevendo essa carta a Timóteo, e apóstolo Paulo falando: olha, nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, sobrevirão dias difíceis. Não há dias melhores, há dias difíceis, há dias trabalhosos. É por isso que hoje, irmão, nós temos que se voltar para Jesus Cristo, porque nesses dias maus, nesses dias ruins que sobrevirão, só Jesus Cristo, Ele tem o poder de nos fortalecer nesses dias maus. Mas hoje o povo tem rejeitado Jesus Cristo. Nós sabemos que hoje a religião, ela promete dias melhores. Podemos ver que hoje os líderes políticos, eles prometem dias melhores, mas as Escrituras não falam desses dias melhores. Podemos ver que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não acredite no homem, não acredite nessas religiões que ensinam que vem dias melhores. Não acredite nesses líderes políticos que vem dias melhores. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Você tem confiado em quem? Você tem confiado no homem ou em Deus? Porque se você tiver confiado nesses líderes, você está sendo maldito. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que confia no homem. Deixa de confiar em Deus para confiar nesses líderes religiosos, nesses políticos mentirosos, corruptos. Deixa de acreditar em Cristo Jesus para acreditar no homem, se torna maldito. A própria Bíblia diz, a própria palavra diz, é por isso que o homem, ou seja, nós temos que se sujeitar somente a Deus, somente a Jesus Cristo. E você tem se sujeitado a Deus ou a estes líderes políticos, ou a estes líderes religiosos? Mas como o apóstolo Paulo diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, a mães, ingratos, profanos. Tudo isso, irmãos, no fim, nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão essas coisas. Homens amantes de si mesmo, homens avarentos, homens preguiçosos, blasfemos, desobedientes,
Homens, hoje, o ser humano não quer mais obedecer às Escrituras. Hoje o homem ele não quer se sujeitar à lei de Deus. E aquele que não se sujeitar à lei de Deus vai passar a sua eternidade no inferno. Aquele que não se sujeitar a Jesus Cristo, esse vai passar a sua eternidade no inferno. Hoje, quantas pessoas não quer se sujeitar à lei de Deus? Muitos homens aí amantes de si mesmo. Aí homens não quer mais buscar Jesus Cristo. Mas como diz o apóstolo Paulo, mas como diz o apóstolo Paulo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Nos últimos dias, irmãos, surgirá essas coisas. O Senhor Deus profetizou que tudo isso acontecerá no final dos tempos, nos finais dos últimos dias. Jesus falou dos sinais. Jesus ele fala com o seu povo através das Escrituras, através dos sinais. Mas hoje o povo não prefere viver enganado. O povo prefere viver cegos espirituais do que vir para a verdade que é Cristo Jesus. Mas por que o homem não quer vir para Jesus? É porque o homem não quer largar a prática do pecado. O homem não quer largar o segundo casamento, que isso é adultério. O homem não quer largar o roubo. O homem ele não quer largar a cachaça, não quer largar o cigarro, não quer largar a maconha. Nós sabemos que se eles não largar essas práticas, vão queimar no fogo do inferno. Porque a Bíblia diz que os idolatras, os feiticeiros, os afeminados não herdarão o reino de Deus. Será que você se inclui nesse grupo de pessoas? É por isso que hoje há tempo que você possa largar essas práticas, para que você não vá para o inferno. Mas será que as religiões estão pregando aí contra o segundo casamento? Será que as religiões hoje estão pregando aí contra o adultério, contra o segundo casamento, que isso é pecado? Não estão. Por quê? Porque são homens avarentos. Porque não estão pensando, não estão preocupados na sua alma, mas estão preocupados nos seus 10%. Estão preocupados nos seus dízimos. Estão preocupados no que você pode dar a elas. Elas não estão preocupadas em trazer a sã doutrina de Cristo Jesus. Elas não estão preocupadas em trazer realmente Jesus Cristo, as Escrituras, para que você possa se converter, se endireitar dos seus pecados. Estão sendo apenas homens avarentos. Mas Jesus Cristo está em uma oportunidade para nós se voltar para Ele, para nós fazer a vontade dEle. E você tem feito a vontade de quem? Você tem feito a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Porque o apóstolo João diz lá na sua primeira epístola, ele diz, capítulo 2, versículo 15, ele diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E hoje muitas pessoas têm amado o mundo. Se você é mais um daqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está em você. O que está em você é o diabo. Porque o apóstolo João diz: não ameis o mundo. E se você ama a prática do mundo, quem está em você não é Deus, é o diabo. Porque você prefere ser amigo do mundo do que ser amigo de Deus. E a Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E você tem sido amigo do mundo ou amigo de Deus? Você prefere ser inimigo de Deus ou amigo de Deus? Porque a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, ou seja, as coisas do mundo, não, o amor do Pai não está nele, o amor de Deus não está nele. Então é o amor do diabo que reina sobre ele. Então é o diabo que reina sobre ele. As Escrituras, irmãos, ela aponta, ela fala. Basta você examinar as Escrituras
para que você possa compreender e entender o propósito que o nosso Jesus tem, é de salvação a essas pessoas incrédulas, essas pessoas que não querem ouvir o Evangelho, essas pessoas que dizem que é de Deus, mas não para examinar as Escrituras, não para buscar Jesus Cristo. Mas nós sabemos que um dia você prestará conta diante do Criador. Eu quero ver naquele grande dia, que você que não deu crédito às Escrituras, o que você vai falar para o Criador, para Deus, para Jesus naquele momento. Você teve a oportunidade de se voltar para Ele, mas não quis. Preferiu continuar na cachaça, na droga. Preferiu continuar no roubo, mas não quis dar crédito às Escrituras. Mas como ele diz no versículo 3, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. E o que é que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 3, sem afeto natural, ou seja, homens aí, mudando de sexo, homens querendo ser mulher, isso é do diabo, isso é pecado. Jesus não aprova isso. Podemos ver, irmãos, aí homens mudando de sexo, homens querendo ser mulher, mulher também mudando de sexo, mulher querendo ser homem. Tudo isso é obra do diabo. Tudo isso, irmãos, é coisa do diabo. Mas Jesus, Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Somente Jesus Cristo pode libertar ele ou ela dessa opressão, desse cativeiro de Satanás. E as pessoas veem isso, acham que é normal. Isso é coisa do diabo. Mas o apóstolo Paulo, ou seja, Jesus Cristo, profetizou que nos últimos dias sobrevirão esses dias difíceis, dias trabalhosos. Haverá, irmãos, sinais no céu, haverá, irmãos, sinais nas estrelas, haverá, irmãos, sinais no sol, haverá, irmãos, sinais na terra. E tudo isso nós estamos se cumprindo, nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Mas o povo é que está desapercebido para a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo falou no versículo 3, sem afeto natural, irreconhecível. E podemos ver, irmãos, tudo isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. É por isso, irmãos, que hoje é o dia de nós se voltar para Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que nós temos que largar a prática desse mundo, a prática do pecado. Nós estamos aqui não para lhe julgar, mas para alertar da volta de Jesus. É por isso, irmãos, que hoje o mundo está aí, de ponta a cabeça. Pai contra filhos, filhos contra pais, homens avarentos, homens mudando de sexo, mulher mudando de sexo. Podemos ver aí os maridos traindo as suas esposas traindo os seus maridos. Tudo isso, irmãos, Satanás reinando sobre essas pessoas, porque essas pessoas não querem nada com Cristo Jesus. Essas pessoas não querem se voltar para o Criador, não querem se voltar para Deus. Mas a ira de Deus se aproxima. A ira de Deus, ela não vai respeitar a religião de ninguém. Ela não vai respeitar a religião evangélica, ela não vai respeitar a religião católica, espírita, ela não vai respeitar a religião Testemunho de Jeová, nada disso. Todos aqueles que não quis nada com Cristo sentirá a ira de Deus. É por isso que eu não anuncio religião, eu falo de Jesus Cristo. Hoje, quantas pessoas não estão afundadas nessas religiões, mas não quer ouvir o verdadeiro Deus, não quer ouvir o verdadeiro Senhor, não quer se sujeitar ao verdadeiro Deus, prefere se sujeitar ao homem, mas não quer se sujeitar à lei de Deus. Aquele que não se sujeitar à lei de Deus vai queimar no fogo do inferno.
Como o Senhor diz lá em Salmo 9:17, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Essa nação, ela está se esquecendo de Deus. Ela vai, ou seja, se ela não se arrepender, ela vai queimar no fogo do inferno. E você prefere ir para o céu ou para ir para o inferno? Se você não quer ir para o inferno, se volte para Deus. Se você não quer ir para o lugar de sofrimento, se volte para o Criador. Faça a vontade do Pai, a vontade de Deus. Mas hoje nenhuma dessas multidões, poucos, quer servir, quer fazer a vontade do Pai, quer fazer a vontade de Deus. Mas como diz aqui no versículo de número 4, e traidores, obstinadores, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus. Podemos ver, irmãos, que hoje, nos últimos dias, que nós estamos vivendo hoje, aí os sinais se cumprindo para a volta de Jesus. E Jesus falando aqui, na sua palavra em Timóteo, ele diz: traidores, obstinadores, orgulhosos, homens traidores, homens orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus. Esse mundo, ou seja, essas pessoas, estes homens incrédulos, eles estão mais amigos dos deleitos, eles estão mais amigos do mundo do que amigo de Deus. Eles preferem trazer aquilo do mundo para dentro de si do que trazer as coisas de Deus para dentro deles, porque nós sabemos que as coisas de Deus é para nossa salvação, é para nossa edificação, mas as coisas que o homem ele tem trazido desse mundo é para a perdição, é levando ele à ruína, é levando ele à condenação do inferno. Mas hoje esses homens, eles estão alertados dos sinais, ou seja, alertados da volta do Criador. Mas depende, ou seja, cabe você, se você quer que essa palavra entre no seu coração. Jesus, ele não obriga ninguém a servir ele. Simplesmente Jesus, ele faz o convite. Mas aquele que não quer largar o pecado, aquele que prefere ir para o inferno, Jesus não obriga. Aquele que prefere ir para a condenação do fogo do inferno, Jesus Cristo, ele não obriga. Se você quer ir, vá. Hoje, quantas pessoas não já morreram? Quantas pessoas não estão lá no inferno clamando por misericórdia a Cristo Jesus? Mas a oportunidade cessaram. Porque quando ele estava, irmãos, aqui com vida, ele teve a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de reconhecer o nome de Cristo, mas ele preferiu buscar as coisas deste mundo, ele preferiu buscar o reino desta terra, mas ele não quer buscar o Senhor como Salvador. Mas como também diz o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo de número 2, ele diz assim: para que no tempo que vós resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O apóstolo Pedro diz: olha, no tempo que resta para vocês, no tempo que resta para nós, não fazais a vontade de quem? Não vivais segundo as concupiscências deste mundo. No tempo que resta para vocês, vocês que me ouvem da sua casa, o tempo que resta para vocês,
não andai no curso desse mundo, não praticai o curso desse mundo, mas viva a vontade de Deus, viva a palavra de Deus, viva os mandamentos de Deus. Mas será que você tem vivido o curso desse mundo, ou você não tem vivido a vontade de Deus? Hoje esse pessoal, hoje esse povo, hoje estes homens preferem viver no curso desse mundo do que vir para Jesus, do que fazer a vontade do Pai, do que fazer a vontade do Senhor. E você que me ouve da sua casa, você tem feito a vontade de Deus ou você tem feito a vontade do diabo? Porque se você fazer a vontade desse mundo, você está fazendo a vontade do diabo. E você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Se você abre a sua boca e diz que está fazendo a vontade de Deus, não parece. Porque aquele que faz a vontade de Deus, as suas vidas são transformadas. As suas vidas não são mais a mesma. A sua vida será liberta. E podemos ver, irmãos, que hoje muitos preferem, irmãos, viver no curso desse mundo, praticando o que esse mundo oferece. Esse mundo oferece bebidas, esse mundo oferece adultério, esse mundo oferece drogas, esse mundo oferece prostituição, esse mundo oferece vício, mas o homem ele prefere viver tudo isso, mas ele não quer fazer a vontade de Deus. Pai de família diz: ah, meu filho, não faça isso, não faça aquilo. Qual é o exemplo que você está dando para o seu filho, para a sua família? Qual é o exemplo que você está dando para a sua família? Porque para que você dê um bom exemplo, você tem que buscar Jesus Cristo, você não tem que o praticar. E o Pai que é Deus, Ele dá um bom exemplo para os seus filhos. Jesus, Ele dá um bom exemplo para nós. Jesus não tinha pecado, Jesus não falhou, Jesus Ele é santo. Então nós devemos olhar para Jesus, porque Jesus Ele não é falho, Ele não pecou. E você está olhando para quem? Você está olhando para Jesus ou você está olhando para o homem? Você está olhando para Jesus ou você está olhando para o curso desse mundo? Quantas pessoas hoje não se encontram em estado de crítica, estado, irmãos, de pior, estado aí que aos olhos da sociedade não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas aos olhos de Jesus tudo há possível para aqueles, irmãos, que crê no nome santo de Jesus Cristo. Podemos ver que hoje as nossas vidas foram transformadas, porque nós demos crédito a Jesus Cristo, nós demos crédito a Jesus. E como diz aqui o apóstolo Pedro, no versículo 2, ele diz: para que no tempo que vós resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você tem que largar o curso desse mundo, você tem que seguir, você tem que obedecer a Deus, é a palavra santa e fiel e verdadeira, que é a palavra de quem? De Jesus Cristo. O apóstolo Pedro falou lá em Atos, capítulo 12, versículo 4, que ele diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O apóstolo Pedro diz: olha, não há outro nome que eu, que você, que nós podemos ser salvos, somente por meio de Jesus Cristo, somente pelo nome de Jesus, que nós devemos ser salvos, que nós devemos ser libertos. A vontade de Deus é ver todos salvos,
A vontade do nosso Senhor é ver todos salvos. Mas para que eu e você alcançamos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que renunciar à prática desse mundo, à prática do pecado. Ou você acha que com cigarro no bico, ou você acha que com um litro de cachaça debaixo do braço você vai entrar no céu? Se você não se arrepender, você vai entrar no inferno. Mas nós sabemos que Cristo Jesus, Ele comunica, Ele alerta as pessoas, para que as pessoas deixem essas práticas, deixem esses erros. Hoje as pessoas vão aí para os templos religiosos, como estava ali no Cocal, olhando ali, multidões, foram ali, olhar aquele padre ali louvando, cantando. Nós estávamos lá entregando folheto lá, para aquelas pessoas dizendo ali, como o Senhor falou lá em Mateus 10, 8, pessoas ali honrando a Deus com os lábios ali, mas ali pessoas arrodeadas de banca ali de cachaça, se prostituindo, levando a sua vida para o inferno. Que Deus é este que não salva ninguém? Que Deus é este que essas pessoas que dizem que seguem, que sua vida não são transformadas, continuam na boca do inferno, continuam indo para o inferno, do que se voltar para o Criador, do que examinar as Escrituras, achando porque só dizer que tem fé em Deus já está salvo. Podemos ver que Satanás, ele conhece as Escrituras, que estremece. O problema é que ele não obedeceu, ele quis ser mais que Deus. E hoje pessoas, só porque lê a Bíblia, só porque hoje pessoas dizem que tem fé em Deus, acha que é o suficiente para herdar a salvação. Para que nós, irmãos, herdamos a salvação em Cristo. Como ele diz lá em Mateus 10, 21, ele diz que nem todos o que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que faz a vontade de uma religião, não é aquele que honra a Deus com os lábios, não, é aquele que obedece a Deus. E você tem obedecido a Deus? Ou você tem sido mais um religioso, achando que a sua religião vai lhe salvar? Achando que aonde você está indo, o que você está fazendo, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu vou ser salvo. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que as nossas melhores obras não passam de um trapo de imundícia. As nossas melhores obras. Então o homem, ele não é salvo pelas obras, mas é pela obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Que obra foi essa? Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Para quê, irmãos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E você tem crido em quem? Você tem crido em Jesus Cristo? Porque eu creio em Jesus. Eu não sigo religião, eu sigo Jesus Cristo das Escrituras. Não é este Jesus que está sendo aí pregado nas religiões, um Jesus que pede dinheiro, um Jesus que pede isso, que pede aquilo. Não, eu sigo Jesus das Escrituras, aquele que requer a nossa alma, aquele que requer o que? A nossa renúncia. Podemos ver que não são estes Jesus que está sendo pregado aí, não. Que Jesus quer o dinheiro das pessoas, que Jesus requer algo das pessoas, como as religiões estão ensinando aí, a prosperidade, pregando que Deus vai te tornar rico, pregando que Deus vai te tornar um milionário. Isso é mentira do diabo. Jesus, ou seja, Deus, ele não prometeu que enviaria seu filho Jesus para enriquecer ninguém. Jesus, ele prometeu, ou seja, Deus, ele prometeu enviar o seu filho Jesus Cristo, foi para nos livrar do fogo do inferno. É por isso, irmão, que nós temos que se voltar para as Escrituras. Mas como ele diz aqui no versículo 3, no versículo 3, porque nós basta que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonaria, bebedice, abominável idolatria. Olha o que o apóstolo Pedro estava falando. Ele diz: olha, porque nos basta que
no tempo passado da vida deles, eles viviam que na prática do pecado, eles viviam na bebedice, eles viviam na compulsência do mundo, eles viviam na idolatria, eles viviam no roubo, outras mais coisas. Hoje, irmãos, eles não vivem mais. Por quê? Porque eles tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Da mesma forma, eu que estou falando aqui nessa manhã, eu também praticava essas coisas. Vivia na idolatria, vivia na cachaça, vivia no curso desse mundo. Mas até o dia que eu encontrei o Cristo Jesus Cristo nas Escrituras, as nossas vidas, como o apóstolo Pedro contou, fala. Quando Jesus entrou nas nossas vidas, nós fomos transformados, libertos pelo poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas, que salva vidas. É por isso, irmãos, que vale a pena nós servir Jesus Cristo. Mas hoje não. Hoje as pessoas preferem viver a sua vida mudando, aí correndo de um lado para o outro, atrás de festa, atrás de movimento, atrás de beber uma cerveja, atrás de fumar um cigarro, atrás de trair a sua esposa, atrás de trair o seu marido, mas não quer se voltar para Deus, mas não quer se voltar para Jesus Cristo. Mas nós sabemos que todos aqueles que rejeitar a palavra de Cristo Jesus, ele prestará conta diante do Criador, e esse acerto de conta, ele não custará mais, ele não tardará mais, porque nós sabemos que a volta de Jesus, o acerto de conta, estará mais perto do que você imagina. A Bíblia diz que eu nem você, nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus Cristo há de vir. É por isso, irmãos, que nós devemos o que? Se preparar. E você tem se preparado para a volta de Jesus? Você tem se preparado para a volta do Criador? Ou você não tem dado crédito nem se preparado? Porque não é o que parece. Essa geração está mostrando uma atitude totalmente diferente, a atitude que Cristo quer ver. Essa geração está mostrando uma atitude para Deus, uma atitude que não está nem aí, que não está preocupado, mas simplesmente, irmãos, Deus, Ele levanta os seus mensageiros para anunciar o Evangelho, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, você estará diante dele. Aí não tem escapula, aí não tem negócio de dizer, Senhor, não tive tempo, não. Cessou, ou céu ou inferno, como o Senhor diz lá em Hebreus 9:27, como o Senhor diz, o homem é lhe ordenado morrer apenas uma vez só, depois disso segue-se o juízo. O homem é lhe ordenado morrer apenas uma vez, depois disso segue-se ele o juízo com Deus. Não adianta mais fazer mais nada. Por quê? Porque da morte segue-se o juízo. Não adianta nós fazer mais penitência, não adianta nós rezarmos, não adianta nós orarmos mais por aqueles que já morreram, nem a mesma se devela, não adianta mais disso. Não adianta você fazer uma missa de 1 ano, de 7º dia, não. Isso é besteira. Isso é besteira. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Temos que ler as Escrituras. Não existe negócio de purgatório, como as religiões ensinam. Isso é do diabo. Isso é mentira. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. É você com Deus. É a criatura com o Criador. E como o apóstolo Pedro diz no versículo 3, versículo 4, melhor dizendo, e achou estranho não correres com ele no mesmo desfriamento e dissolução blasfemos de vós. Podemos ver no versículo 4, que o apóstolo Pedro diz,
e acham estranho não correres com ele. Muitas pessoas nem até mesmo se acanham em correr aí de solução, em atrás de fuxico, como o povo fala, atrás de movimento. As pessoas querem saber se estão dentro da bagunça, não quer saber o dia de amanhã. Imagina se você diz: eu vou ali me divertir, vou ali para a festa. Muito tem acontecido e não voltar. Tem morrido no caminho de acidentes, e aí morreu embriagado, morreu drogado. Será que ele vai para o céu? Ele vai para o inferno. Por quê? Porque ele não quis nada com Deus. Ele preferiu estar ali na festa, lá se prostituindo, enchendo o rabo de pinga. Aí quando morre, quer ir para um bom lugar. Podemos ver, irmãos, que o céu é para os separados do pecado. Não é para aqueles que estão na prostituição, não. Não é para aqueles que estão no erro, achando que quando morrer vai para lá. Para que ele vai para lá, ele tem que se arrepender primeiro. Porque encontrei em
sabe pedir. Meu Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar, não pode chorar. Estamos aqui na Praça do Cogo. Mais uma missão feita, nós pregamos aqui. Tá só eu aqui, mais o irmão Tony. Estamos sempre aqui, às vezes, nos sábados, nos domingos, pregando aqui para esse povo. Não é necessário falar muito alto para o Senhor ouvir sua prece. Antes de abrir a boca, Deus está ouvindo sua oração. Não é necessário fazer penitência daquelas que você conhece. Subir escada de joelhos não traz solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar um charuto não traz solução. Não é preciso adorar ao Chico das chagas, somente Jesus que livra das pragas, cura a tua ferida e te dá solução. Já não se faz mais necessário aguar o cruzeiro pra chover na terra. Subir escadas de joelhos, conduzindo o morto em cima de um altar. Não é preciso visitar a estrada do Cícero e Juazeiro, que fica exposta o ano inteiro lá no Ceará. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar um charuto não dá solução. Não é preciso adorar ao Chico das chagas, somente Jesus te livra das pragas, cura a tua ferida e te dá solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho não resolve nada. Fumar um charuto não traz solução. Não é preciso adorar ao Chico das chagas, somente Jesus te livra das pragas, cura a tua ferida e te dá solução.